A leitura que deve ser feita do peso crescente do turismo no produto interno bruto nacional e as consequências para a atividade turística dos tumultos em França são os assuntos em análise no Turismo em Destaque desta semana, que começa agora. Mas se ainda não o fez, não se esqueça, aproveite a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal para ficar sempre a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística na semana passada, o turismo tem vindo a ganhar um peso crescente na criação de riqueza nacional, isto é, no produto interno bruto, tendo já em 2022 alcançado 12,2% dessa riqueza. Mas antes de ir exatamente à leitura, ou melhor, às leituras que podem ser feitas destes números, eu gostava aqui de dizer que estes dados do INE são produzidos de acordo com os critérios definidos pela Organização Mundial do Turismo para a conta satélite do turismo. E o que é isso da conta satélite do turismo? Bem, sucintamente, são um conjunto de critérios contabilísticos que a Organização Mundial do Turismo definiu no virar do milénio e que pediu a todos os seus Estados-membros para adotarem. Para quê? Para que todos pudessem fazer as suas contas públicas da mesma forma e as estivessem organizadas da mesma forma, no fundo, para que possamos ter indicadores não só fiáveis, mas também comparáveis, o que neste momento acontece em todo o mundo. Ora, os dados que agora foram apresentados nesta semana que findou referem-se a 3 anos. Ao ano de 2022, e temos aqui uma estimativa preliminar, ao ano de 2021, que temos resultados provisórios, e de 2020 já temos resultados definitivos. Embora estejamos aqui a falar de 3 estados ou de 3 patamares de resultados, mesmo os preliminares e os provisórios não têm grande diferença ou não sofrem grandes oscilações até passarem a definitivos e, portanto, podemos tomá-los como bons ou como muito próximos daqueles que irão ser os definitivos. Mas antes de ir propriamente ao ano passado, que é aquilo que mais nos importa para hoje, já que temos resultados de 2020 e 2021, vale a pena referi-los porque eles tornam visível o enorme trambolhão que o turismo deu com a pandemia e que se consegue registar e ficou visível ao nível das receitas, dos mercados externos, do mercado interno, do emprego, dos salários, enfim, e com o turismo 2 anos nesta espécie de limbo ou com 2 anos em modo de pausa, naturalmente a economia nacional também estes números deixam transparecer o quanto sofreu, com várias áreas da atividade económica também a ressentirem-se, do comércio à construção, do consumo de produtos alimentares aos transportes. E permite-me até abrir aqui um breve parênteses para sugerir vivamente a consulta destes elementos para, no fundo, se ter uma ideia mais clara, mais precisa, uma noção mais exata da brutalidade, ou se quisermos, da devastação com a qual o turismo se viu confrontado. É que nós não nos podemos esquecer que, por causa da pandemia, a atividade turística recuou 3 décadas para números e para valores apenas registados no início da década de 90 do século passado. Indo agora à leitura, ou melhor, às leituras dos resultados de 2022, da tal estimativa preliminar, eu quero aqui destacar uma nota e 2 pontos. A nota para referir que é bom termos presente que quando falamos em 2022 ainda estamos a falar de um início de ano com uma fase muito aguda da pandemia, com confinamentos que duraram os 2 primeiros meses e meio do ano. Ou seja, só no final do primeiro trimestre é que a atividade turística deu sinais consistentes de retoma. Portanto, quando falamos turisticamente do ano 2022, basicamente estamos a referir-nos a 9 meses e meio. Dito isto, passemos então aos 2 pontos. E o primeiro ponto é para sublinhar a capacidade de resiliência e de regeneração que o turismo demonstrou, porque voltou em força e de forma extremamente rápida e muito consistentemente, aliás, um pouco a fazer lembrar aquilo que já se tinha verificado na crise económica mundial de 2008, em que o turismo, em 2009, já apresenta sinais claros de retoma e de recuperação e chega ao final do ano de 2010 já a superar os resultados pré-crise económica, ou seja, um pouco como agora nós estamos a viver e isso está a passar. E depois o segundo ponto, para dizer que claramente Portugal acabou por beneficiar com a situação de guerra na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, devido à sua situação geográfica, uma vez que somos o país mais distante do conflito. Ora, entre outros, estes 2 aspectos também contribuíram muito para que 2022 o turismo
em Portugal tenha contribuído com quase 30 mil milhões de euros para o produto interno bruto, ou, para ser mais exato, 29,2 mil milhões de euros, ou seja, mais 15% do que aquilo que foi registado em 2019, ou seja, o ano imediatamente anterior da pandemia, e que nós não nos podemos também esquecer que foi o ano de todos os recordes turísticos. Em percentagem, isto equivale a 12,2% do PIB, como aliás, logo no início tive a oportunidade de sublinhar. E também para aqueles que dizem que o turismo não gera um grande valor para a economia, vale a pena referir que o valor acrescentado bruto gerado pelo turismo em 2022 foi de 18.308 milhões de euros, o que equivale a 8,9% do VAB nacional, superando assim os 8,1% de VAB que o turismo registou para o todo de Portugal em 2019. Dito isto, é de facto indiscutível que o turismo é não só o responsável por literalmente carregar às costas a globalidade da economia nacional, como de facto é estratégico e vital para Portugal, para além, claro está, de ser uma área da economia de que todos nos devemos orgulhar e, porventura, a única atividade económica em que o nosso país é verdadeiramente competitivo à escala planetária. Mas, naturalmente, se tudo isto nos deve, de alguma forma, fazer encher o peito, também não menos verdade é que não nos deve inebriar e tolher ou distorcer a realidade. E daí, agora, a segunda leitura que estes números nós podemos fazer. Então, e qual é essa realidade? Eu sublinhava aqui 3 aspectos. O primeiro lugar é a de um país que está constantemente a dar palmadinhas nas costas ao turismo, que constantemente a colar-se aos prémios que sucessivamente a atividade tem vindo a arrecadar em termos internacionais, mas que, na verdade, pouca importância, pouca primazia dá à atividade, permanentemente acabando por a desconsiderar, sobretudo quando se fala do ponto de vista político. Um exemplo muito simples disto é basta olharmos para a orgânica do governo. Quando em 2022, e portanto nós tivemos a formação do novo governo, coincidindo com o início da retoma do turismo, ou seja, por alturas do final do primeiro trimestre, aquilo que se viu por essa Europa fora foi muitos Estados e muitos governos preocupados com a atividade turística porque sabem que ela é crucial e estratégica para as suas economias. Veja-se o caso de Itália, uma potência turística também, que de imediato elevou o governo na orgânica do seu governo à categoria de ministério. Ora, nós, com a formarmos um governo novo, o que é que fizemos? O turismo tinha uma Secretaria de Estado que acabou extinta e a atividade acabou atirada para um sítio juntamente com o comércio e com os serviços. Em segundo lugar, devemos também ter presente que quando olhamos para estes números, eles refletem a enorme subida de preços que, entretanto, se verificou devido à conjuntura inflacionista que estamos a viver e, portanto, eles deverão ser vistos, deverão ser olhados, deverão ser analisados com bastante prudência e sempre a esta luz. Claro está, não os desvalorizando, mas tendo a noção, quer do seu valor absoluto, quer do seu valor relativo, já que, como é natural, obviamente, se não houvesse estes aumentos de preços tão grandes, porventura as receitas também não tinham sido tão elevadas. E, finalmente, em terceiro lugar, vale a pena também referir que aquilo que vale a Portugal, de facto, é ter turismo, ou como eu gosto muito de dizer, nós não temos turismo a mais, o que temos é, de facto, economia a menos. Porquê? Porque esta situação acaba por ser grave, porque acaba por criar algumas dependências e, no fundo, ilustra bem a falta de soluções que a nossa economia tem, como, aliás, se viu na pandemia. O turismo entrou em modo de pausa e toda a economia sofreu e sofreu bastante. E, portanto, é crítico nós sairmos desta situação. Para isso temos que desenvolver um novo modelo de desenvolvimento económico que possa ter outras áreas de atividade económica a contribuírem significativamente para a nossa economia, tal como o turismo faz, e até podem servir-se de fonte de inspiração e de exemplo do próprio turismo para podermos então dar esse salto em frente. Ou seja, em síntese e para concluir, o turismo e estes números aquilo que nos demonstram é que é uma atividade fundamental e da qual nos devemos orgulhar, mas estes números também demonstram que devemos ter sempre os pés bem assentes na terra.
diz respeito da forma como os tumultos que estão a decorrer em França podem, de alguma forma, impactar com a atividade turística agora que se está a iniciar a principal época de férias e de viagens do ano, eu quero começar por dizer que tudo isto era, sinceramente, dispensável. Já nos tinha bastado a pandemia, guerra na Europa, agora todas estas convulsões sociais, de facto, isto não vem em nada ajudar e leva até que isto conduza a aproveitamentos do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, que, lá está, são potenciados pelas demagogias, pelos populismos, até por alguns fanatismos crescentes, que só vêm agravar o nível de tensões e, consequentemente, aumentar a conflitualidade. Aliás, eu sinceramente temo mesmo que aquilo que estamos a observar neste momento em França seja um pouco a antecâmara daquilo que se irá passar na Europa daqui a 5 a 10 anos. E, sinceramente, espero estar enganado. Mas, dito isto, vamos então ver em que medida é que estes tumultos podem colidir ou impactar com a atividade turística. E desde logo quero ressalvar 2 aspectos que me parecem óbvios, mas que vale a pena sublinhar. O primeiro é que qualquer situação, naturalmente, de instabilidade, de convulsão social, nunca é boa para o turismo, uma vez que isso gera receio em quem viaja e, hoje, como sabemos, ainda por cima a informação é instantânea e, portanto, o que se passa sabe-se imediatamente do outro lado do mundo. E a segunda nota óbvia é que, sendo o turismo a atividade económica da paz, eu sinceramente tenho a esperança que este início da época alta, desta altura de férias, possa de alguma forma contribuir para apaziguar a presente situação. No entanto, o facto concreto é que França é uma potência turística, é um destino de topo a nível mundial. Ainda no ano passado foi mais uma vez o primeiro destino turístico de todo o mundo e Paris, claro está, também é uma das grandes capitais de turismo do planeta. Portanto, tudo aquilo que possa de alguma forma beliscar a atratividade de França enquanto destino turístico tem naturalmente não só um enorme impacto económico no país, em França, mas também, claro está, na Europa, uma vez que nós não nos podemos esquecer que estamos a falar, do ponto de vista continental, do destino que recebe pouco mais de 50% do total do turismo que existe no mundo e, sendo França um destino de topo, obviamente funciona aqui como âncora de atração a quem queira viajar da Europa, sobretudo quem venha de sítios mais longínquos. No entanto, e por outro lado também, se isso é verdade, também não menos verdade é que, como eu sempre digo, em turismo, o azar de uns, muitas por vezes, é a sorte, ou se quisermos, a oportunidade de outros. Isto quer dizer que todos os grandes concorrentes de França têm aqui e agora uma possibilidade de capitalizarem com o que está a acontecer. E para referir apenas a alguns destinos dentro da União Europeia que concorrem com França porque têm produtos, têm motivações, têm recursos naturais e histórico-culturais muito semelhantes aos franceses, por exemplo, o sol e mar, a cultura, o património, a gastronomia, etc., temos, entre outros, a Itália, temos Espanha, temos a Grécia e, claro está, também nos temos a nós, ou seja, Portugal. Ora, isto significa que nós temos que agir e devemos agir rapidamente, porque se tal não suceder, podemos, de alguma forma, perder o momento. É que outros países com idênticos fatores de atração, como sejam a Turquia, o Egito, a Tunísia e Marrocos, já se estão a posicionar. Eu bem sei que isto dito desta forma pode parecer algo cruel, mas o mundo dos negócios hoje em dia é mesmo assim e isto espelha muito bem, ilustra na plenitude o que é a luta feroz, as batalhas que todos os dias são travadas, que diariamente as conquistas têm que ser feitas pelos grandes fluxos turísticos internacionais. Portanto, e naturalmente, embora desejando que haja rapidamente uma acalmia desta conflitualidade civil que se está a viver em França, há que ser pragmático e, de facto, passar à ação. No entanto, passar à ação sim, mas sempre com a noção de que nós nas costas dos outros vemos as nossas, que em turismo aquilo que nós não estamos a fazer, outros estão neste preciso momento a fazê-lo por nós e também que nós não podemos relaxar, nomeadamente no caso de Portugal, pelo facto do ano turístico nos estar a correr muito bem e ainda nem sequer recebemos a Jornada Mundial da Juventude que vai dar ainda um impulso maior à atividade turística, mas, portanto, não devemos afastar o pensamento que já não nos precisamos esforçar mais porque o ano está feito. É que em turismo, como aliás este é um exemplo que o comprova, o futuro nunca está garantido. Por isso, temos sempre que ter os pés bem assentes na terra.
Conto com a sua companhia para a semana. Até lá, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.